Desde o começo dessa franquia, Pokémon tem como parte principal da sua história um conflito central comum em seus jogos através das gerações. Em todas as regiões, existem grupos de pessoas entrando em combate direto com o personagem principal enquanto ele tenta cumprir com sua própria meta. Esses grupos são conhecidos popularmente como equipes vilãs, mas não só. No centro do grupo inteiro, existe um daqueles que sempre tem mais destaque, um time que sempre se vê no centro das atenções quando o assunto é antagonistas na franquia. Liderado pelo pai do ano Giovanni, vamos hoje falar e explicar a equipe Rocket. A primeira equipe vilã e também uma das poucas que tem conexão com o grupo real do nosso mundo, a equipe Rocket tem suas raízes inspiracionais bem profundas na história do Japão. Mas, antes de explicar esse lado da equipe como um todo, vamos começar pelo centro dela, o seu chefe, o vilão principal daqui, Giovanni. Primeiramente, seu nome original em japonês é Sakaki, mas pro resto do mundo nós temos um nome claramente italiano. Mas isso é só uma das formas de adaptação do seu nome verdadeiro para ser algo mais entendível para as pessoas de fora do país de origem. Criado nos anos 90, esse nome veio inspirado pelos filmes antigos sobre a máfia italiana que já rondavam o mundo e eram famosos em Hollywood. Sendo fácil de entender a ideia por trás da sua adaptação ser assim, ele sendo um mafioso que lidera um grupo de bandidos. Mas o seu nome japonês é literalmente mais profundo, Sakaki, esse nome que não é só o de uma árvore usada em rituais Shinto, que facilmente a gente consegue traçar uma conexão ao chefe daqui, já que a varinha usada nisso visualmente inspira a própria insígnia de Viridian. Mas, no geral, Sakaki foi feito pensando como um líder de uma facção, e em contexto, esse nome é também de uma cidade no Japão, escondendo muito mais sobre a equipe Rocket e a sua ideia no geral. Rocketodan, ou Equipe Rocket, são um grupo vilão que busca o mal e explorar Pokémon. Baseados em Kanto, Johto e Nassau Island, eles buscam capturar, usar em batalhas e experimentos, matar e até vender esses Pokémon para conseguir o máximo de poder possível. E isso nem é exagero, isso está escrito nos pôsteres nas paredes da sua base de operações. Roubar Pokémon por lucro, explorar Pokémon por lucro, todos os Pokémon existem pela glória da equipe Rocket, deixando bem claro através de que meios eles pretendem dominar o mundo. Antes de comentar sobre a sua base inspiracional, vamos olhar rapidamente através dos jogos, quais os feitos dessa equipe, principalmente porque isso vai ajudar muito a mostrar a base da ideia deles. Nosso primeiro contato com esse grupo é bem no meio da Montanha da Lua, o Mount Moon, onde eles estão lá procurando fósseis para vender. Isso que já conecta com sua próxima aparição em Cerulean, onde um desses grunts está em busca do TM Dig, de um dos hikers que mora aqui na cidade. Juntos, essas situações já fazem sentido, cavar para encontrar fóssil, no caso aqui para vender, ainda mais eles tendo acesso à tecnologia para trazer esses Pokémon de volta à vida. E essa conexão com fósseis para reviver Pokémon já também explica sua aparição na Pokémon Tower, onde eles estão em busca das caveiras nas cabeças dos Cubones, provavelmente também pelo mesmo motivo de antes, revivê-los e vendê-los. E tudo o que eles fazem é sem o menor apreço pela vida alheia de pessoas e Pokémon. Nessa mesma situação da torre, eles sequestram o Sr. Fuji, doutor esse que também estava envolvido em pesquisas com Blaine, mas não sendo o único velho que eles sequestram ou ao menos vão atrás. Com o mesmo também acontecendo com o velho Sylph, quando em Saffron e uma das salas de reuniões da empresa que fabrica as Pokébolas daqui. Enquanto isso tudo acontece pelas mãos dos Minions da equipe Rocket, Giovanni, o seu líder, está agindo escondido, aparecendo pela primeira vez dentro de um quartel-general deles em Celadon, depois nesse incidente em Saffron indo atrás da Master Ball com o velho Sylph, e essas duas aparições dele junto do futuro quando descobrimos que ele é o líder de ginásio de Viridian, sendo os 3 momentos chaves para entender quem é Giovanni e quem é a equipe Rocket. Nas 3 situações de batalha contra o líder dos Rocket, nós vemos 3 situações que explicam da onde vem tudo envolvendo o mafioso. Primeiramente em Celadon, no Game Corner, nós temos um cassino enorme que serve de fachada para um quartel-general inteiro desse grupo. E quando focamos no contexto Japão,
existe um grande grupo envolvido com cassinos na história do país, a famosa Yakuza. Esse grupo nascido há anos tem como origem nesse nome já diretamente um contexto, vindo de 893, Yakuza. Seu próprio nome é uma referência à pior mão possível no jogo japonês Oichukabo, já conectando a jogos de azar desde a sua criação. O grupo em si se originou através de vários grupos marginalizados se aglutinando em busca de uma forma de viver no Japão, com vários sendo descendentes de mestiços coreanos que vieram aqui escravizados. Além deles, os Bakuto, envolvidos em aposta, Tekia, mercadores, samurais e ronins desempregados, todos que juntos explicam como essa organização foi bem estruturada com um código de honra, lealdade e uma hierarquia. Uma das principais formas que ao longo dos tempos a Yakuza se sustentou e cresceu foi através de várias formas diferentes, com bares, restaurantes, mas também com coisas mais sérias como agiotagem, casas mais 18, pelegando sindicatos e jogos de azar, literalmente cassino, voltando exatamente ao Game Corner de Kanto com a sua caça-níquel. Mas não só aqui, em Johto também existe o próprio Game Corner com jogos diferentes que têm uma conexão com eles, mostrando a influência dessa equipe ao longo dessa área inteira no Japão, que volta então ao nome de Giovanni Sakaki, uma das cidades do Japão que teve uma influência de uma das Yakuzas durante um período da sua existência. E, assim, falamos do cassino e a sua presença no meio de uma das maiores cidades do mundo Pokémon, e isso pode gerar uma estranheza. Como eles estão aqui e ninguém faz nada, mas, na real, tudo isso faz sentido sendo baseado na vida real, já que Yakuza não são tão low profile, não agem tão escondidos assim, sendo bem públicos quanto à sua existência. Eles até agem de forma bem aberta, agindo literalmente como empresas com interesse próprio, e isso é algo normal. Eles acabam fazendo o mesmo que as grandes empresas fazem de usar dinheiro para fazer lobby político. Ou se for fazer a mesma coisa no Brasil, você chama de corrupção, porque a diferença de nome entre os dois é só em qual país você tá. Quando você legaliza a corrupção no seu próprio país, você pode fingir de ser um bastião da moralidade. E isso traz até um dos pontos importantes daqui. Atualmente, chantagem expiatória também é uma tática comum na Yakuza. Explicando mais detalhadamente, Sokaya é extorquindo acionistas de empresas, humilhando eles contando seus segredos no meio de reuniões importantes. Também lembrando diretamente os acontecimentos na Silph Co., com Giovanni fazendo de tudo para tentar conseguir uma Master Ball e seguir com o seu plano. Por último, nós temos o caso dele ser um líder de ginásio, que, bom, é a forma de governo do mundo Pokémon, basicamente sendo líderes regionais que cuidam das suas cidades, e assim como ele fez com seu filho Silver, Giovanni também é pela maior parte do seu tempo ausente desse trabalho direto como líder, embora atue indiretamente através dos seus trabalhos como chefe dos Yakuza, a força paralela que atua nessa região. Mas assim, geralmente eu não abordo o mangá e o anime nos meus vídeos, já que já tomei um strike uma vez, por isso parei de falar disso. Esses mundos alternativos não são parte do mesmo canone dos jogos, podendo ser considerados universos alternativos, mas é interessante mostrar como no mangá essa parte é muito bem desenvolvida, com a equipe Rocket sendo conectada à maioria dos líderes de ginásios, com Surge, Sabrina e Koga também fazendo parte do grupo. Isso sem mencionar Blaine, que afirma sua conexão com a criação de Mewtwo, reforçando as raízes dessa árvore Yakuza, que corre no meio das bases da sociedade do mundo Pokémon. E ele não é o único Pokémon criado pela equipe Rocket. Um outro que muito provavelmente foi criado por eles também é Porygon, levando em consideração sua forma de obtenção ser apenas pelo próprio Game Corner, que também mostra outros Pokémon mais raros como compráveis única e exclusivamente daqui. Já mostra um pouco sobre a situação, sendo basicamente contrabando de Pokémon, ainda mais que parte deles não é natural de Kanto. A gente fala mais disso num outro vídeo aqui, além de também ter um vídeo parecido com esse sobre o Team Plasma e a Team Flare, caso queira ver.